Tá ok. Então a gente vai falar um pouco sobre Deus para a gente compreender que de Deus a gente nada compreende. Nós somos espíritos vindos de Deus, né? Então a gente estava, eu penso, na última aula, refletindo especialmente sobre esta conexão com Deus que a gente tem e a forma como isso ocorre. Nós estamos muito materializados, nós estamos plenamente na matéria. Nós vamos ver no Livro dos Espíritos, nas partes iniciais, no item 13 mais precisamente, que Deus é eterno, né? Então, porque se ele tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou teria sido criado, ele mesmo por um ser anterior, e assim que de degrau em degrau remontamos ao finito, à eternidade. A gente não compreende essas coisas. Mas se a gente pensar bem, olha, independente da palavra eternidade ou imortalidade, alguém consegue compreender com precisão? Não, a gente está muito preso neste tempo e espaço que a gente vive aqui. A propósito, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento que tenha ficado da vez anterior, ou que tenha surgido durante a semana aí, alguma coisa objetiva para perguntar hoje sobre o tema que a gente está tratando, mas também pode ser de qualquer outro tema, né? Como a gente sabe, a proposta desse grupo aqui é principalmente esclarecer aquelas dúvidas primárias que a gente tem quanto ao Espiritismo. O que é o Espiritismo? É uma religião? É o que, afinal, né? Então a gente precisa estar ciente disto, né? O Espiritismo não é uma religião, não no modo convencional, porque não tem dogmas, não tem segmentarismo, não busca proselitismo, não prega nada disto. É uma ciência que cria, por consequência daquele pensamento bem pautado na lógica e na razão, insere uma nova filosofia de vida na gente, assim, né? Uma vez que a gente consegue perceber com clareza o que faz aqui neste momento. A partir do momento que eu sei de onde eu venho, para onde eu vou, e as minhas tendências que eu conheço e que não são boas para o meu convívio com os demais, obviamente eu vou perceber com maior clareza quais são as maiores necessidades e o que eu estou fazendo aqui agora, o que é mais importante para nós. Porque o que é importante para nós, na verdade, é o que nós vamos levar daqui, né? Não é o que fica aqui. Porque o que a gente chega aqui, a gente ganha tudo aquilo que tem aqui ao nosso dispor, inclusive o corpo, né, por algum tempo, para poder utilizar e desta forma crescer, progredir como? Moralmente, certo? Então nosso objetivo na Terra, ele é todo moral, nada material. Então quem pensa que a gente nasce para se dar bem na Terra, não é bem por aí. A gente nasce para se dar bem na espiritualidade, tá? Porque é lá que nós crescemos. Então a gente pode se considerar imortal, eterno, isso não faz diferença, como eu já disse antes. Porque a gente não vai compreender essa questão de eternidade ou de imortalidade. Eu, pelo menos até hoje, não consegui ter uma ideia, e também não me importo. Porque a gente estudando a figura de Deus e vendo que ele é eterno, e aí, vendo que ele é imutável, ele nunca muda, as leis naturais são sempre as mesmas, né? Ele é imaterial, ele não tem nada a ver com a matéria, é único, também tem que ser único, né? Porque é em Deus que nos movemos e existimos, como dizia Paulo já, gente, tá? Ele é todo poderoso e é soberanamente justo e bom, né? Tendo estas ideias bem claras, então, a gente quando... Hoje, por acaso, é dia 2 de novembro, é dia dedicado aos mortos, né? E aí a gente vê muitas pessoas que vão visitar os túmulos, vão visitar os cemitérios, e chegam lá, ficam tristes, ou não, é bom ou não é, isso aí não é importante. Para nós espíritas, o dia dos mortos é todos os dias. Então, este dia não tem a menor importância nesse sentido. Mas respeitamos plenamente aqueles que têm suas religiões e que dedicam este dia aos mortos. E a gente compreende também que quando as pessoas vão no cemitério,
para ali serão atraídos aqueles espíritos simpáticos aos quais eles vão ali para lembrar, ali estão só os restos mortais, ali está o que ficou, o que sobrou. Mas o espírito certamente que não está ali, né? Eu não ia querer que o espírito ficasse ali preso dentro daquele caixãozinho, não, nada disso. Mas essa é a ideia ainda um tanto resumida de muita gente, né? Então, tem pessoa que chora, tem pessoa que acende uma vela para... É um costume, né? Então é uma cultura, mas tudo isso, gente, ocorre simplesmente por uma única razão, por desconhecimento, por ignorância da nossa verdadeira vida, daquilo que somos realmente, de onde viemos e para onde vamos. É por causa desta falta de conhecimento que a gente tem uma sociedade da forma tal qual ela se apresenta, inclusive uma sociedade onde o mal predomina, né? E a gente aprende que tudo é causa, efeito, ação e reação, e na verdade, tudo que a gente faz de mal vai voltar para nós. Tudo que a gente não fizer de bem não vai voltar para nós. Nós precisamos fazer o bem para progredir, para ter alguma coisa. Então tudo é utilizado nesse sentido. Vejam só que importante a gente estudar essa figura. Porque se eu acredito, eu estou dizendo isso porque eu acredito em Deus, né? Eu tenho essa consciência, essa concepção de Deus. Se ele é perfeito, por que eu não posso dizer que acredito nele, e que acredito na morte, e que acredito na maldade, e que acredito que o que é ruim pode dar certo por algum tempo, mas não o tempo inteiro. Então o que são aí 50 anos, 70, 80, ou 10, ou 1? É tudo igual. Né? Isto é uma coisa... porque na eternidade, Deus é o dono do tempo. E disso a gente não precisa se preocupar. Alguém tem algum questionamento, alguma dúvida sobre Deus, sobre a justiça divina, sobre essas... que eu coloquei certas qualidades aqui, ou melhor, qualidade não, atributo, né? Certos atributos de Deus aqui. Alguém tem alguma discordância, qualquer questãozinha assim, gente, vamos falar. Vamos? Porque a partir daí, né, é que a gente pode ter uma base segura para aprender tudo aquilo que a gente quer aprender para melhorar de vida. Não de existência, de vida. É claro que tudo é uma consequência. Quando a gente muda, quando a gente passa a ser um ser humano mais ocupado das questões da alma, das questões mais nobres, das questões morais. Quando a gente começa a ter esta ocupação na nossa vida, a gente passa a ser uma pessoa mais útil. A gente enriquece o nosso convívio com as pessoas, né? Então, a nossa família aumenta, por assim dizer. E isso não precisa se espelhar no plano encarnado, né? No plano social, mas no próprio plano espiritual. Quem é que sabe o tamanho exato da sua família? Aqui a gente sabe contar nos dedos, né? Se faltar dedo não tem problema, a gente continua contando. Agora no plano espiritual a gente não sabe. Porque a gente, como já dissemos antes, não está aqui pela primeira vez. A gente já esteve muitas e muitas e incontáveis vezes para chegar no atual momento. Para ter esta condição de vivência neste plano material, né? Para estar imerso neste plano agora, nós já certamente imaginem assim a história humana na Terra, né? Não que a gente tenha começado aqui, porque não começou, mas só para a gente ter uma ideia de quanto tempo demora para que a gente possa passar de um estado mais primitivo a um estágio assim mais de um progresso significativo, e o quanto que nós teremos, que a gente não consegue imaginar para frente, né? Mas a gente é tão limitado ainda, quando a gente começa a pensar, e a gente ainda tem muito que progredir. A gente recém está querendo sair de um plano de provas e expiações. O que significa que se nós estamos num plano de provas e expiações, é porque nós somos seres muito devedores, moralmente, né? E quando a gente fica devendo também,
materialmente, também é uma dívida moral, porque é uma falta de compromisso, né? E sempre que nós faltamos o nosso compromisso na matéria, nós moralmente estamos falindo também. Então vejam só a importância da matéria para tudo isso, porque aqui existe certa mecânica, certa estrutura social que nos cobra, né? Que nos cobra, que eles vão atrás de nós nos cobrar, ou a gente fica com a consciência pesada, paga dívida, e esse tipo de conduta, né, que a gente tem, e tudo é próprio para que a gente sempre acerte de alguma maneira as coisas que estão para trás. E alguns de nós se endividam muito, né? Eu me endividei muito, porque até por causa da minha juventude meio transviada, meio não, bem transviada. Então a gente sabe que tem muita coisa, que deve muito, sabe? E a gente não está aqui por acaso, então a gente está aqui porque precisa. Até aqui nós conhecemos tudo. Daqui para frente, o que a gente conhece? Quase nada. A gente imagina, né? São os nossos sonhos, nossas esperanças. Mas para a gente chegar lá, a gente precisa modificar esse homem velho, né? Como é que eu vou ir numa festa muito fina, muito bonita, se eu tiver com a calça rasgada, se eu tiver sem sapato, se eu tiver... Sabe, eu tenho que me preparar para isso, né? Então, para eu ir para um lugar melhor, eu tenho que estar preparado. Para mim sair da classe social que eu vivo hoje, para ir para uma classe social mais privilegiada, mais cheia de conforto, com mais privilégios, eu teria que mudar muito, né? Trabalhar bastante. E assim é também o nosso trabalho moral, né? A gente está aqui por isso, fazendo tudo por etapa. Bem, pessoal, vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? E perguntarem à vontade, tá, gente? Então, conhecimento do princípio das coisas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no capítulo 2, conhecimentos gerais do universo, conhecimento do princípio das coisas. Então, na questão 17 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver essa pergunta. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta dos espíritos superiores: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo que a gente vive. E este não permite não significa um não, né, da maneira que a gente conhece. É que nós não temos capacidade mesmo. Então, como é que tu vai querer que uma criança recém-nascida compreenda coisas que ela só vai aprender dali 30 anos, né? Depois de muito estudo, muito interesse. Então, obviamente, uma criança não vai saber. E nós, os espíritos, eles geralmente, frequentemente, eles estão nos comparando a crianças, assim, no aspecto espiritual por causa disso. A gente não tem como compreender certas coisas. E não é por outra razão, senão porque nós não estamos ainda devidamente amadurecidos. Nossa inteligência não progrediu o suficiente. Só para terem uma ideia, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que as pessoas normalmente usam do potencial da inteligência humana menos de 10%. Muito menos. 3, 4, 0,5, não sei. Eu sei que, segundo a ciência mesmo nos fala, nos diz, pessoas como Einstein, como estes grandes nomes da ciência humana, eles conseguem utilizar 10% daquele potencial. Então eles têm uma ideia muito mais ampliada que a nossa. Então eles conseguem ir muito além, mas eles utilizam 10%. Imagina, então, quando a gente utilizar um pouquinho mais, né? Então, a gente precisa compreender isso. Então, daqui para o futuro, daqui para frente, a gente não consegue imaginar. A gente vem num crescer, imerso na matéria, aprendendo, e aprendendo na prática, né? Sendo provado,
refazendo, recomeçando, reiniciando tudo aquilo que a gente não faz bem feito. Então nós temos aqui a oportunidade de um crescimento com plena autoridade e sabedoria de todas as coisas que aprendemos, porque é devagarinho, porque tem todo o tempo do mundo. A gente não precisa ter pressa, precisa estar a caminho, precisa ter depois de se dar conta, né, dedicação, precisa incorporar estes valores, né, entronizar estes valores a fim de modificar o nosso comportamento para a gente conseguir um sucesso ao menos relativo, porque a gente sabe que depois que passou um tempo, passaram alguns anos e a gente desperdiçou, parece, aquele tempo, na verdade não seria isso, mas muitas vezes a gente insiste muito, né, nas facilidades, né? A gente gosta muito de se divertir, de perder tempo e não construir nada, começar a pensar nisso muito tarde, alguns de nós. E aí não dá tempo de fazer muita coisa. Bom, então não podemos conhecer tudo, como diz aqui na questão 19, né? E aí na 18 pergunta assim: um dia o homem penetrará o mistério das coisas que lhe estão ocultas? Um dia eles vão conhecer tudo? Será que o homem vai ter essa condição? Então a resposta é a seguinte: o véu se levanta para ele à medida que se depura, à medida que nós nos depuramos moralmente, né, gente? Contudo, para compreender certas coisas, precisas de faculdade que ainda não possui. Esta é a nossa questão. Este é o exemplo que é a comparação que fizemos à criança, tá? Então a gente não tem essa capacidade. A gente utiliza uma percentagem ainda muito pequena do nosso potencial inteligente, o qual nós estamos desenvolvendo pouco a pouco. E quando a gente zerar, chegar no 100%, já vai ser espírito puro, né? Então, mas até lá, muito tempo vai passar. Mas nada impede de que possamos já ter uma relativa felicidade já neste momento, nesta existência, à medida que a gente consegue perceber realmente o que é Deus, o que significa esta palavra, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui. Por que Deus é justo? Por que eu tenho que acreditar em Deus? Eu acredito em Deus? Porque a gente, como está sempre enfatizando, nós estamos muito materializados. A gente não tem ainda como dimensionar Deus. Mas a gente sabe que tudo aquilo que a gente observa, porque a vontade dele está expressa através do Mestre Jesus, então a gente já sabe qual é o caminho, porque ele nos ensina o caminho. Ele nos traz a boa nova e nos diz que a porta, né? E realmente ele é. Porque tudo comprova isso. Ninguém pode, em sã consciência, contrariar isso sem se expor ao ridículo, porque é algo como 2 e 2 é 4. Se eu sair por aí afirmando que é 3, ou que é 1, ou que é outro número qualquer, porque é uma ciência exata, vão rir de mim, né? Então eu preciso ter esta crença em Deus. Eu preciso acreditar. E se eu digo que acredito, então eu tenho que entender que este mundo não é tão ruim assim. Porque tudo que acontece aqui, de uma forma ou de outra, é injusto. Ou melhor, é justo. É injusto sob a minha forma de perceber este mundo. Até porque a gente está num determinado momento, né? E nós não temos acesso às informações do nosso passado, então a gente não sabe a causa real do porquê as coisas ocorrem do jeito que ocorrem ao nosso redor. Então a gente observa, digamos, de um filme apenas uma cena daquele momento. E muitas vezes, em razão desta cena, a gente acha que já sabe o filme todo, mas não sabe. A gente sabe que uma cena ela não vai refletir um filme inteiro, né? E muitas vezes é completamente enganosa. É que nem uma pessoa. Tu pega uma pessoa num momento assim infeliz, que a pessoa tá cometendo alguma gafe, tá fazendo alguma coisa que não é muito legal.
mas que não é aquela a personalidade dela. Ela está no momento que por uma razão qualquer teve um ataque nervoso, tá com um problema, às vezes um problema sério, né? E aquilo é uma coisa de um momento. A pessoa é uma pessoa normal, boa, a gente não conhece. E a gente vai ficar com qual impressão dessa pessoa se a gente não conhece a pessoa? Com a impressão desse momento que a gente viu. Mas que pessoa antipática, que pessoa, né, arrogante, ou pessoa imbecil, ou pessoa idiota. E essa pessoa pode ser exatamente o contrário. Ao mesmo tempo, aquela pessoa que é boazinha, que tu não conhece, que te apresentaram a recém, daqui a pouco pode se revelar uma pessoa bem diferente, né? Então, as coisas elas são assim. E nós estamos aqui para julgar as pessoas? Não, nós estamos aqui para ser indulgente, para praticar a benevolência com as pessoas e para perdoá-las, porque nós também, assim como elas, precisamos de perdão. Então nós estamos aqui para estas coisas. Então tudo aquilo que me incomoda na pessoa são coisas cujo germen, né, cujas imperfeições eu observo no outro, são germens comuns a todos nós. Então se eu vejo na outra pessoa é uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Então a gente costuma dizer que o outro é um espelho nosso, é um espelho nosso, né? E quando nos incomoda isso fica escancarado. Mas enfim, a gente está estabelecendo bem esta questão da justiça, da figura divina, da figura de Deus. Alguém tem alguma pergunta, por favor, estejam à vontade. A turma está bem quietinha. Olha, hoje ninguém abriu a boca para nada aí, só para dar boa noite, né? Tá bom. Mas porque a gente quer chegar hoje pelo menos num entendimento que nós viemos de uma criatura, ou de um Criador perfeito, e voltaremos, e estamos voltando para ele, que nós não somos corpo, nós não somos essa matéria que nós estamos vendo. Isto aqui é apenas uma casca grossa que a gente está utilizando para poder interagir uns com os outros, tá? Então nós temos um inconsciente puro. Vocês observaram aquela figura que eu coloquei ali no grupo do WhatsApp? Olharam, não? Aquilo ali eu tirei de um livro do Jorge Andréas. E ele coloca o corpo físico, o inconsciente puro, e no meio, entre o inconsciente puro, que é a alma, e o corpo físico, grosseiro, ele coloca um inconsciente atual e um inconsciente passado, né, arcaico. Onde o inconsciente puro é a alma, somos nós, não é matéria. Universo, né? Espírito e matéria. E Deus, obviamente. Mas nós somos espírito, não somos matéria. A matéria é inanimada. A matéria não funciona sozinha. Não há como ela produzir vida, não há como ela ter vontade própria. E, como vamos repetir o que nós já estávamos dizendo desde o início, a gente, por alguma razão, né, nós temos que interagir com a matéria para aprender tudo sobre a matéria, vivendo nela, se sentindo ela e através dela, sentindo várias sensações físicas, né, que de outra forma não seria possível. Então a gente sabe que a gente progrediria mesmo que não precisasse encarnar. E aí tem a questão 96, se eu não me engano, ou 86 do Livro dos Espíritos aqui, que fala disso. Eu até estou com ele na mão aqui, né, e vou dar uma olhadinha para ser... Não, eu acho que é na 86. Agora eu me esqueci. Ó, é na 86. O mundo corpóreo poderia existir ou deixar de existir ou não ter jamais existido sem alterar a essência do mundo espírita, porque o mundo natural é o espírita, né? O mundo espiritual. Então, sim, eles são independentes. Eles são independentes. No entanto, sua correlação é incessante, porque reagem incessantemente um sobre o outro.
Não era essa pergunta que eu queria, né? É na 85, na ordem das coisas, qual dos dois é o principal? O mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? O mundo dos espíritos, é óbvio. Porque ele preexiste e sobrevive a tudo, tá? Só que imagina aí, nesta questão, se não tivesse o mundo material, a gente não ia conseguir interagir, sentir, porque quem sente é o espírito, né? Quem tem emoção, sentimento é o espírito, e ia demorar muito mais tempo. E enfim, a gente não pode questionar Deus, a gente não tem como compreender. A única coisa que é boa, que a gente já compreende com clareza, é que se fazer o bem é a melhor coisa que tem, porque só traz o bem para cada um de nós, né? Promove o bem, a felicidade geral de todos. Então, o nosso problema, na verdade, é que estamos tão entrelaçados à matéria que praticamente nos sentimos matéria e nos ligamos muito a ela, né? Então a gente quer muito as coisas da matéria, porque elas sempre vão te dar um retorno muito mais imediato, né? Muito mais rápido. E a gente preza muito aquilo que sente na carne, né? Então a gente ainda está muito preso a essas sensações, a essas percepções materializadas. A gente não tem essa paciência toda de passar. É que nem, por exemplo, a gente quando está estudando, quando a gente tem uma proposta, eu quero fazer um curso de engenharia, se eu quisesse, né? Hoje em dia eu não quero mais, mas quando eu queria não podia. Então, assim, gente, se eu quiser, eu vou ter que me dedicar ao estudo, eu vou ter que sacrificar fim de semana, de festas, eu vou ter que dedicar mais tempo ao estudo, eu vou ter que me divertir menos, que estudar mais, vou ter que conviver menos às vezes com as pessoas, vou ter que, enfim, eu vou ter que me dedicar àquilo, vou ter que fazer alguns sacrifícios. E é o que nós estamos fazendo no plano da Terra, no plano físico, para conseguir melhorar, né, o nosso ambiente, o nosso planeta, o nosso estado de ser, para alcançar uma coisa melhor daquilo que nós temos agora. Isto aí é inato no homem, né? Então, como eu disse antes, acerca da questão do corpo físico e do inconsciente puro, que é a alma, Jorge Andréas ele faz uma relação disto que nós chamamos de perispírito, como este elo que liga o corpo físico à alma. Então a gente precisa ter esta ligação. Nós chamamos isso de perispírito, porque é ali onde fica registrado tudo aquilo que a gente faz durante a nossa existência, do nosso passado, né? A gente vai desencarnar, vai lembrar muitas coisas, vai saber se acertou, se não acertou, porque quando a gente encarna, a gente zera temporariamente, né, todas as nossas dívidas, todos os nossos débitos, e a gente vem trabalhar alguma coisa que é a mais urgente, aquela dívida mais que merece maior atenção naquele momento. E tudo isso fica registrado, a gente não perde nada. A gente sabe, inclusive, né, isto aí cientificamente falando aqui no modo de viver, no modo científico da observação humana mesmo, tudo que passa na frente dos nossos olhos, tudo que a gente ouve, isso fica registrado. A gente não vai lembrar de tudo, mas tudo pelo que a gente passa fica registrado. E na história da nossa vida inteira, tudo está ali registrado também. Então a gente é a soma de nós mesmos, através das várias reencarnações que já tivemos. E esses registros ficam aonde? Ficam no perispírito, né? É a questão material. Enquanto isso, enquanto nós trabalhamos as nossas defecções de caráter, né, e que são várias, todas elas advindas do egoísmo, a gente vai se depurando e vai se liberando da matéria mais grosseira. Então, a alma vai ficando mais leve, né?
cada vez mais abstrata em relação àquilo que nós percebemos agora, até o ponto de um nível, né, onde a matéria não pode ser percebida. Bom, agora aqui, por exemplo, a gente sabe que existem vários planos que coexistem conosco, inclusive o mundo espiritual. E nós vamos, né, quando perdemos essa matéria grosseira, a gente vai para o plano espiritual correspondente ao nosso progresso moral. Bem, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer uma pergunta específica sobre essa questão do perispírito, como é que funciona, como é que eu percebo isso, o que ele faz, porque ali tem muitas coisas assim que a gente precisaria ter maiores argumentos e mais tempo, e depois, né, quando a gente começa a estudar o ESD e começa passo a passo no estudo mais da doutrina, assim, dentro de uma sequência lógica desde o início, a gente trabalha essas questões e aí consegue entender melhor, né? Então aqui a gente só aborda por cima, assim. Não tem como a gente abordar isso com profundidade. Mas é preciso que a gente compreenda o seguinte, que nós não somos matéria, nós somos espírito. E que é por isso que tem uma frase na Bíblia que diz ao pó o que é do pó, ao espírito que é do espírito, né? É o caso de quando a gente perde o corpo, quando a gente morre, tá? Então o corpo fica aqui, tudo vai ficar aqui. E nós seguimos adiante. Ou vamos para um outro plano idêntico ao nosso, seja como for, tem muitos repetentes, né? Então aqui às vezes a gente não sente que muitas coisas que a gente está passando já não passou em algum momento, todo mundo relata isso, que em algum momento passou por alguma coisa, alguma ocorrência, por algum lugar, viu alguma pessoa, passou por uma situação qualquer, que parece que já aconteceu aquilo na minha vida, assim, ó. A gente se dá de cara com uma cena que, mas que de onde é que saiu? Eu estou aqui de novo fazendo a mesma coisa. Não é por acaso, né? Então, é importante a gente saber que isso é natural. Por quê? Porque nós não somos daqui. Porque nós já tivemos aqui. Não sei se na Terra ou em outro lugar, mas em uma sociedade igual a esta. E as pessoas que convivem conosco, muitas vezes, costuma-se dizer também, aliás, os espíritos falam com muita seriedade. A gente nunca passa por ninguém pela primeira vez no lugar que a gente vive. Então, por isso que eu falei lá no início, olha, a gente, para estar aqui neste momento, com a inteligência desenvolvida ao ponto que nós estamos, e com esse tipo de convivência que nós temos, com esse mundo aparentemente moderno, né? Que nem é tão moderno assim. Quem viu o filme O Nosso Lar, viu que uma sociedade mais moderna, moralmente elevada, tem outro tipo de atividade e de facilidade para viver ali naquele lugar mais tranquilo, com um objetivo, né? Todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem uma ocupação útil. E quando a gente tem uma ocupação útil, a gente é útil, a gente se sente útil. E aqui a gente perde muito tempo no ócio, sabe? Na preguiça, né? Então a gente gosta de não fazer nada, de vadiar, e enfim. A gente perde muito tempo, porque se a gente não faz nada, a gente não vai ter nada. A gente vai receber sempre o troco daquilo que faz. Então, a gente é um produto que tudo aquilo que a gente recebe nada mais é do que resultado do que a gente faz. Ou é uma lei natural isso aí, entende? Então a gente aos poucos vai conhecendo. E muitas vezes aqui eu quero falar alguma coisa assim, mas a palavra ela não é boa para aquele momento, porque eu sei que a maioria de nós que estamos aqui hoje,
ainda talvez não tenha estudado certos termos, certas designações da espiritualidade, que se a gente falar vai ficar boiando, né? Então eu não quero falar nada complicado aqui, a gente procura falar bem, porque a gente estudando há bastante tempo, a gente, certas coisas parecem que são normais, não é? Mas não, não é todo mundo que passou por aquele tempo, por aquela experiência, cada um tem a sua própria experiência. Se eu for falar com algum de vocês aí, por exemplo, que está estudando na faculdade, usa aqueles termos, né, que se utiliza lá, eu não vou saber, vou ficar boiando. Então a pessoa tem que falar de forma simples, né? Quando a gente pega um palestrante ou um orador que fala sobre um assunto assim magnificamente, a gente fica admirado, ele diz palavras maravilhosas, a gente capta a ideia mais ou menos, mas a gente não entende bem o que o cara está dizendo na maioria das vezes, né? E é a mesma coisa. Então é muito difícil, eu admiro muitas pessoas que conseguem dizer tudo de forma simples, né? E aí eu me lembro sempre do Chico Xavier. Como é que pode, né? Um homem tão elevado que nem ele, e ele falava tudo de uma forma muito simples para qualquer um entender, dentro daquele grau de humildade assim que é incomparável, né? Que a gente não consegue lembrar. Agora, no momento, eu não lembro de outro como ele. Embora eu sei que tenha muitos, muitos exemplos. E a gente é tão pobre, né, para dizer as coisas, e a gente ainda é muito atrapalhado, eu acho que até por causa, certamente, da exaltação do nosso ego ainda. Então, muitas vezes a gente fica preocupado, como é que vai aparecer? Será que eu estou sendo entendido? Como é que será que a pessoa está percebendo, está ouvindo aquilo que eu estou dizendo? Então a gente se preocupa muito e isso atrapalha tudo, certamente. Precisa se ocupar mais, né? Mas é assim mesmo que funciona, porque o crescimento aqui, o aprendizado, não é só meu, é de todos nós, né? E a gente sempre tem muita coisa para ensinar, mas muito mais ainda para aprender. Então, de tal forma que se a gente pensa que está aqui para ensinar alguma coisa, a gente está totalmente enganado. Nós todos estamos aqui para aprender, gente. Aprender junto, porque junto é mais fácil, né? Então eu sei que tem muita gente agora que pode ter dificuldade de compreender. Mas imaginamos daqui 2, 3 anos, se a gente por acaso continuar junto, ou se encontrar, a gente já vai ter uma outra linguagem, uma outra compreensão, uma outra forma, né? E por isso tudo é bom que a gente se conheça. Afinal de contas, já é 43 minutos, 8h43, e até agora eu não ouvi ninguém dizer nada. Alguém não vai dizer alguma coisinha aí para ajudar, não? Ninguém está com dúvida, gente. Eu tenho um monte de dúvida, vocês não têm? Olha, a gente está falando de um assunto que é bem complicadinho, mas a gente vai passar logo por isso, e basta que vocês deem um norte, né? Basta que deem um norte. Eu coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp um artigo aqui, transitoriedade da existência física, né? Então, a gente sabe, tudo isso que nós falamos até agora, eu acho que deu uma boa ideia da transitoriedade da existência física. A gente está aqui por um tempo pequeno, um tempo exíguo. A gente não, parece que a gente está tanto tempo, vai ficar tanto tempo, mas isso aqui passa tão ligeiro e a gente valoriza tanto, e tem valor. Diga. Eu até tenho uma pergunta para o senhor, mas não tem nada a ver assim com... Não tem problema, pode ser qualquer pergunta. Alguma coisa que me deixou um pouco assim... Eu fiquei pensando essa semana. Quando eu fiz o estudo, cheguei numa parte do livro dos médiuns que fala sobre a saúde do corpo, a saúde da matéria, quando o médium desenvolve, né, a sua mediunidade. Por que acontece isso? Porque a nossa matéria é muito fraca? É por causa da evolução? Eu não compreendi bem o que tu quis dizer.
A saúde da matéria e a saúde do espírito, tá. O que tu quis dizer? Que desenvolver o conhecimento e a mediunidade pode prejudicar o corpo? Isso, a saúde do corpo, no caso. Não. Eu li uma... Não, alguma coisa está no livro dos médiuns, assim, eu não lembro muito bem de cabeça porque eu li tanta coisa, mas fala a saúde física da pessoa, do médium, né? E eu fiquei pensando sobre isso, agora estou falando entre o espírito, o perispírito e a matéria. O perispírito seria um filtro, no caso, O perispírito é tudo, é magnetismo, sim, tá? sim, magnetismo. É aquela ligação entre nós e o corpo. Não é nós e o espírito, nós somos o espírito, nós e o corpo. Então, mas como não é matéria, são várias camadas. Eu falei da cebola da outra vez, né? São várias camadas que vão se solidificando, né? E de tal maneira que do corpo para a alma tudo vai se eterizando, e o que acontece são as nossas decisões, aquilo que a gente faz, moral ou imoral, que vai afetar, né, nós como seres espirituais, e vai depurando, vai facilitando a nossa existência aqui ou não. Mas enfim, tem o fluido espiritual e o fluido material. O fluido espiritual é farto, nós vivemos imersos nele, tá? Então, agora o fluido material é limitado ao planeta que a gente vive, por exemplo. Então a gente tem um perispírito sempre, porque a gente, além deste planeta, ainda vai para outros planetas. Agora tem uma parte desse perispírito que é formado do fluido vital deste planeta, deste plano que a gente vive. Se a gente sair daqui, aí ele fica aqui. E a gente vai se conectar na atmosfera de um outro planeta e vai ter os elementos correspondentes àquele planeta daí, né? Não vai ter um corpo igual tem aqui agora o nosso, certo? Bom, quando o nosso corpo estiver fragilizado, a gente quando está, por exemplo, num trabalho, e deve ter sido isso aí que tu tá, que não entendeu muito bem, como eu digo sempre, precisa muito estudo, sabe? Então é importante a gente compreender que o corpo precisa estar forte, porque a gente também doa fluido animal do nosso corpo, do nosso organismo, tá? O magnetismo curador, por exemplo. Aquele médium curador, ele muitas vezes doa do seu próprio fluido para recompor a carência daquele fluido naquele que está doente, que precisa de um pouquinho daquele fluido, certo? Se ele estiver fraco, e se ele fizer isso, ele pode fragilizar, enfraquecer. Ele precisa estar bem para trabalhar. É neste sentido. Agora, quando o tratamento, porque a espiritualidade, ela está presente. Então por que a gente precisa sempre estar na casa espírita? Porque ali é que nós nos reunimos, ali que está o foco de luz, ali está o conjunto de mentes unidas em oração, e por isso com a capacidade e a potência, né, elevada ao máximo para poder executar o serviço. Já que a gente está num plano de prova e expiação. Olha, então lá fora, gente, os espíritos que habitam o plano terrestre são tanto bons quanto maus, encarnados e desencarnados. Eles vão se juntar onde? Lá fora da casa espírita tu vai estar sozinha. Se tu está na tua casa sozinha, tu está numa condição. Se tu está na casa espírita, tu está noutra condição, né? Compreende? Então, é importante a gente entender isso, né? A gente muitas vezes vai doar. Então, o passe, quando a gente faz o passe, por exemplo, o passe magnético, podemos doar dos nossos fluidos, e o fluido espiritual, através de nós, vai agir também para equilíbrio das necessidades daquele que é o doente, que é o carente, né? Que precisa do remédio que vai ser o organizador, que vai harmonizar as células do corpo deste indivíduo. Porque
Tu está conseguindo compreender até aqui? Acho que eu estou conseguindo, pelo menos, discernir. São dois tipos de fluido diferentes, né? Isso, é isso Tá? que eu fiquei meio... Tá bom. Muitas vezes, então, no atendimento espiritual, a única coisa que vai ser doada não vai ser nem o fluido do médium, porque às vezes ele não tem, tá? Então, às vezes, pode ser que ali naquele grupo de médiuns passistas que estão ali, nenhum tenha um fluido correspondente que vá satisfazer as necessidades do atendido. A espiritualidade poderá captar esse fluido ao redor, próximo, na casa do vizinho. O vizinho está lá jantando, está lá escutando música, alguma coisa, mas ele tem sobrando, está com a vitalidade em máxima, né? Ele vai ter, vão tirar um pouquinho dele, vão passar, sabe? Então tudo é canalizado a nível espiritual, certo? Agora, a gente não precisa ter medo de ser utilizado, porque na verdade, se a gente não tem para dar, os espíritos eles sabem disso. Então tudo é uma questão também de consciência nossa. Se a gente se acha, porque a nossa fé ainda é muito pequena, sabia, né? Então não chega um grão de mostarda, sabe que um grão de mostarda é pequenininho, e a gente não chega nem perto. Então a gente, falta de fé, a gente pode se achar que eu estou me sentindo mal, eu não vou conseguir, vou ficar doente, fica mesmo. Porque a fé é negativa. É aquilo que tu acredita. Tu acredita no que vai dar uma coisa errada, dá errada mesmo. Se tu acredita que tu vai perder alguma coisa, se tu vai entrar numa partida de futebol ou numa competição e não tiver o espírito de luta, guerreiro, que não tem esperança de vencer, já vai entrar derrotado, né? Então é desta forma. Então a gente, claro, pode até se prejudicar. Mas não tem assim, olha, sinceramente, se fala, gente, porque a gente tem que fazer a coisa de consciência, a gente tem que estar tranquilo. Tem que estar em paz com a vida para poder prestar um bom serviço, sabe, o médium. Ele tem que estar em paz com a vida. Então ele tem que realmente se entregar a Deus, neste sentido, confiar na espiritualidade. É esta confiança que vai ser determinante para que ele não tenha nenhum prejuízo de saúde. A gente, em geral, não precisa ter medo disso. É porque a gente é medroso, porque a gente tem medo de tanta coisa, né? A gente tem medo do coronavírus, tem medo disto, daquilo, tem medo de sair na rua. E, na verdade, tudo isso aí é a fé negativa, ou a falta de fé em Deus. É por isso que a gente começou hoje esse estudo, e o anterior também, enfatizando muito Deus, que é Deus. Eu acredito mesmo. A gente viu todos os atributos divinos lá no início, né? Agora, se eu acredito mesmo naquilo ali, eu, sinceramente, eu tenho que me sentir amparado. Eu sei que eu estou aqui por alguma razão. Se eu estou aqui por vontade divina. Então é esta fé que nós precisamos desenvolver para poder trabalhar e servir a Deus. E este deve ser o nosso propósito. Por quê? Porque quando o nosso propósito é servir a Deus, tudo que nós vamos receber é bom, porque vem de Deus. Nós não estamos esperando a recompensa da matéria. Nós estamos simplesmente dando por dar, né? Porque a gente vê a alegria do outro, a felicidade do outro. Sinceramente, todo aquele que experimentar este prazer de sentir a alegria do outro e se alimentar com esta alegria, jamais vai querer outra coisa. Não vai achar coisa mais importante do que essa. Né? E cada um de nós tem condição de chegar lá, em algum momento que seja. Né? A gente não consegue estar o tempo inteiro e isso aí vai ser exceção. Mas de vez em quando tem que acontecer alguma coisa assim na nossa vida que é para nos dar aquela esperança e aquela vontade. Né? A gente é catapultado, por assim dizer, no sentido assim que se eleva, extravasa, vai adiante, né? Dá uma olhada no infinito de repente e vê o quanto é belo. E é só este sentimento de amor real, né? De amar simplesmente por amar, porque o outro vai ser feliz e isto faz a minha felicidade. Não preciso receber nada em troca. Eu não espero nada em troca, porque o amor não espera nada em troca.
O amor, ele automaticamente ele se multiplica. Ele é incapaz de se mutilar. O amor é incapaz de se mutilar. Ele se multiplica sempre. Por isso é que o nosso objetivo é esse. Mas aquela tua pergunta do trabalho mediúnico, eu acho que tu compreendeu, né? O livro dos médiuns, ele é muito importante, porque ele nos traz também todas estas questões muito bem explicadinhas. Mas mesmo assim nós vamos ter dificuldade, tá? E não tem pergunta ruim, não tem pergunta assim que eu possa achar, essa pergunta. Todas as perguntas são importantes, gente. Né? Se eu tiver, às vezes, com uma coceirinha no pé agora, eu digo, por que será que me deu uma coceirinha no pé? Sabe, tudo que é coisa pode ter alguma razão. Então a gente precisa entender a vida de um modo mais simples, sabe? A gente ainda é muito cheio. É aquilo que eu falei antes, sabe? A gente está assim, muito conectado com o nosso ego, sabe? A gente está muito preocupado com a selfie. Então a gente tira uma selfie aqui, essa aqui não está boa, pago, eu deleto, não, essa outra também não ficou boa, deleto. Mas a gente não é aquilo, né? A gente sabe que não é aquilo. E na vida a gente é assim o tempo inteiro, gente. Só quando a gente consegue ser um pouco mais autêntico, a gente não precisa ter medo de mostrar os defeitos, de não conseguir dizer uma palavra, ou de não conseguir fazer isto ou aquilo como o outro faz tão lindamente. Às vezes a gente admira, né, as pessoas fazendo alguma coisa. Eu queria ser assim. Mas não sou assim. Não sou ainda, mas já posso ter sido também. Por quê? Porque eu sou um ser que veio da eternidade e vai voltar para a eternidade. Quantas coisas nós já não fizemos. E a gente tem capacidade de fazer tantas coisas. Só que neste momento a gente está trabalhando algumas carências que a gente tem para poder chegar nesta completude toda que é um espírito perfeito, cujo único modelo que nós conhecemos é Jesus. Só ele. Tem uma pergunta lá no livro dos médiuns também, eu seguidamente vou me referir a ela porque eu acho ela é muito importante. E é só um trechinho de uma resposta que eles dão, né, na 303, questão 303, não me lembro qual é a parte. Mas eles dizem que os espíritos, eles não vêm para nos falar das coisas deste mundo aqui, para satisfazer as coisas que nós precisamos neste mundo aqui. Porque neste mundo aqui todo mundo sabe o que precisa fazer, todo mundo sabe que tem que alimentar o corpo, cuidar da saúde. Então, todo mundo sabe que precisa trabalhar para ganhar dinheiro, precisa estar em sociedade, precisa conviver, essas coisas são óbvias. Eles vêm para nos conduzir com segurança nas coisas que podem ser úteis no nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Então não adianta a gente querer ficar pedindo auxílio para os espíritos para ganhar na loteria, ou para resolver este problema ou aquele problema, porque isso aí é coisa nossa, gente. Nós estamos aqui para fazer alguma coisa, né? Nós estamos aqui para aprender a viver. E nós estamos numa existência pequena, e a nossa vida é da eternidade, é eterna. Então eles não vêm para satisfazer, e eles dizem assim, não vêm para satisfazer nossas vãs e mesquinhas paixões. Porque tudo são nossas paixões, são as coisas que satisfazem o nosso ego. E isso é tudo daqui, tem a ver com a matéria, com a materialidade que toma conta de nós, a qual nós nos entregamos. Porque quando nós reagimos à matéria e pensamos assim de uma forma diferenciada no imaterial, no plano espiritual, a nossa vida muda, né? Aí a importância, né, toma uma dimensão incomensurável. Não dá para medir isso aí. A gente percebe que tem muita coisa boa pela frente. E que cabe a cada um de nós fazer nossas escolhas. Deus nos dá o livre-arbítrio para isso. Por quê? Porque Ele nos quer independente, não vai ficar nos dando papinho até a gente crescer, né? Então não vai ficar nos cuidando no colo e essas coisinhas assim que a gente faz com nossos filhos. Não vai. Ele nos cria para a nossa independência,
para que a gente possa, por nossos próprios méritos, nos desenvolver. Então a gente tem que passar por essas dificuldades. E a gente se queixa, e a gente às vezes fica falando das bênçãos maravilhosas de Deus, quando acontecem coisas boas na matéria. Mas que bênção! Às vezes, e as consequências dessas bênçãos quais são, às vezes? Eu às vezes consigo fazer uma baita de uma festa, e aí eu acho que é maravilhoso, que bênção, que legal que estava, maravilha. E aí depois acaba a festa, acontece porcaria, a gente não sabe o que, um acidente, uma briga, seja lá o que for, e aí, cadê a bênção de Deus ali? Eu consegui fazer a festa de aniversário, ou de casamento, ou disso ou daquilo. Mas às vezes a gente não mede as consequências das coisas. Então não é por aí, entende? As coisas daqui, elas são passageiras, elas são efêmeras, né? E passam rapidamente. Então é o nosso crescimento moral que está em jogo aqui, gente. Então é por isso que a gente estuda o Espiritismo. Não estudamos nada que vá nos ajudar a viver e a crescer materialmente, mas ao mesmo tempo nos dá a condição melhor para que a gente possa utilizar esta matéria de uma forma que ela vai sempre estar mais presente, mais farta a cada dia para cada um de nós. Porque todo trabalhador merece o seu salário, como dizia Jesus. E quando as carências materiais elas não fazem parte das nossas preocupações, e a nossa ocupação está só no bem, está só nos tesouros do espírito, o que falta pode fazer a matéria para nós? Nenhuma. Né? Então a gente ainda não se deu conta disso aí. E tudo é importante na Terra. A gente precisa passar por todas as experiências, né? Precisa passar pela necessidade, pela fartura, para aprender. Para que a gente não alegue ignorância lá adiante, como dizem os bons amigos da espiritualidade. Então a gente conhece a dor, a gente sabe o que dói, a gente sabe o que é ruim para nós, a gente sabe quantas doenças nos atrapalham, né? A falta de dinheiro, a falta de amigo, a falta de paz. A gente conhece todos os tormentos da carne, conhece. A gente não pode argumentar. E aí, nós precisamos amar o próximo da mesma forma que gostaríamos de ser amados. Se a gente conhece também as coisas boas, por que a gente quer só as ruins para os outros e as boas para nós? Porque quando a gente pensa nas boas, a gente pensa primeiro em si mesmo, né? Isto é a nossa natureza ainda, muito materializada. E esta é a nossa maior luta. Então, já chegou às 9 horas, já está passando. Alguma pergunta? Eu quis deixar bem claro hoje esta questão aqui. Da existência de Deus, da nossa necessidade de uma crença real em Deus, não estas crenças que às vezes a gente gosta muito de afirmar para as pessoas, né? Eu sou crente, eu acredito em Deus e coisa e tal, mas será que eu sou? Então a gente tem que saber isso aí, para a gente poder fazer nossas escolhas de uma forma mais inteligente. Porque a inteligência é alguma coisa que precisamos desenvolver, né? Nós estamos aqui para isso. E essa ligação, essa conexão com Deus, mas a importância que tem este momento que a gente vive. Este momento que a gente vive na materialidade. Né? E o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, com a nossa língua, né? Com o nosso ouvido também e com os nossos olhos. Porque a gente vê muita coisa com maus olhos, ouve muita coisa com maus ouvidos, e aí fala com a língua de cobra. E aí não é fácil, né? A gente pode melhorar isso tudo, né? E aí praticar a indulgência que tanto faz falta pra gente. Tá ok, pessoal? Alguém tem alguma consideração, alguma pergunta, algum questionamento? Ficou alguma dúvida aí? Qualquer coisinha, gente. Não? Então tá.
porque nós vamos continuar mais ou menos dentro deste roteiro que a gente está adotando aqui no Livro dos Espíritos, para a gente colocar bem definido essas questões, sabe? O que a gente faz aqui, o que a gente... Mas, e daí a gente poderia falar sobre qualquer assunto. Mas quando a gente tem esta questão bem colocada, assim, de uma forma clara, da natureza, da necessidade de estar aqui, a razão de ser, a razão de existir, tudo fica mais fácil da gente compreender, né? A gente vai compreender o porquê das questões que afetam mais a sociedade nos dias de hoje, ou seja, as doenças, né? O câncer, a depressão, as questões ligadas a suicídio, o aborto, todas aquelas coisas mais sérias, né? Tantas brigas, as coisas ruins que acontecem todos os dias e são bastante alimentadas, tá? Alimentadas. Eu, aqui, por exemplo, dentro de casa, todo dia, às vezes eu comento com a minha esposa, né? Mas ela está sempre com a TV ligada, fazendo tricô a tarde toda, às vezes. Gente, então é aquela coisa da TV ali, só porcaria passando ali, sabe? E aquilo tu vai escutando, quer queira, quer não. Tem hora que eu não escuto nada, né? Mas tem hora que eu me sento um pouquinho na sala, às vezes para conversar uma coisa com ela, e aí não dá certo, eu não consigo me conectar com aquela realidade, não me interessa, não vou fazer nada, não vai me dar nada. Aquilo só vai me trazer preocupação. Então tem pessoa que por estas e outras coisas não sai de dentro de casa, tem medo de sair na rua, né? Tem medo de andar na rua, tem medo de andar de noite. Bom, e tudo hoje em dia é perigoso, a gente não pode dizer que não. Mas o medo é uma fé negativa, como eu disse antes. Ele atrai muitas coisas ruins para a nossa vida, para a nossa existência. Se a gente merece, aí acontece, né? Se a gente não merece, não acontece nada. Então a gente precisa ter fé em Deus e entender que tudo que acontece para nós neste plano de provas e expiações é justamente para isso, para que a gente possa crescer. Nós não podemos crescer com alguma coisinha fora do lugar. Tem que estar tudo no devido lugar. Tá? De tal forma que nada vai passar enquanto a gente não acertar tudo, e tem que ser através da nossa iniciativa, da nossa ação. Oração. Orar. Vem de arar. Arar. Então é ação. É o bem proativo. Né? A gente precisa estar ativo, né? Ter esta consciência. Então tá, pessoal, por hoje vamos encerrar então. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, tu não falou nada hoje, Josi. Tá tranquila? Então tá. Pelo menos a Suzana trouxe alguma coisinha pra gente esclarecer, ajudar a esclarecer um pouco, né? Porque tudo isso que a gente fala aqui, ó, a verdadeira resposta é aquela que eu sempre digo, né? É aquela que a gente vai encontrar aqui dentro. O Espiritismo nos dá os argumentos. Agora a resposta é de cada um, porque cada um tem um ponto de vista, né? Cada um tem uma ideia. A gente pega a mesma coisa, mas cada um tem uma experiência diferente, um modo diferente de ver a vida, e vai achar às vezes uma resposta diferente, um modo que o outro não enxerga. E é por isso que a gente precisa estar em grupo sempre. Assim a gente começa a universalizar nossas ideias e individualmente somar mais ao coletivo, que este é o nosso grande objetivo na Terra, tá? Viver individualmente, mas somar cada vez mais coletivamente. É para isso que nós estamos aqui, para viver em grupo. Certo, gente? Então, me resta agradecer. Obrigado pela atenção de vocês hoje. Que possamos estar aqui na próxima semana, né? Alguém gostaria de fazer uma prece para encerrar o nosso encontro? Agradecer. Eu vou tomar um gole d'água já aqui. Para não falhar a voz, né? Porque a garganta fica seca.
E eu acho que isso é um pouquinho de ansiedade também. Às vezes a gente quer passar tanto, sabe? Então a gente de alguma forma fica preocupado. Será que eu estou conseguindo passar direitinho aquilo? Será que estão me entendendo? Porque eu não sou diferente de vocês. Às vezes vocês estão com medo de fazer uma pergunta, mas a mesma coisa ocorre da minha parte, né? Eu também tenho aqui, eu conheço as minhas defecções, eu conheço minhas limitações, especialmente na questão da palavra, muitas vezes. E a ideia da espiritualidade, a ideia do espírito, é uma coisa abstrata. Então a gente pode compreender muita coisa, mas fica difícil da gente transformar aquilo em palavra e dizer de forma simples. Isso só Chico Xavier conseguia, como eu disse para vocês. E a gente está muito longe dele, né? Então a gente se socorre sempre que pode, assim. E quando chegar no momento certo, a gente também vai estar em condições, cada um de nós, né? Eu acho que ali adiante a gente vai poder entender muitas coisas. E esta é a esperança que move a gente sempre. Então tá. Eu vou encerrar então, gente. Espero que a gente possa estar aqui na próxima semana junto, tá? E qualquer coisa vocês coloquem ali, eu vou tentar colocar mais algum material ali para a gente continuar. Deem uma observada no WhatsApp. Vou ver se tem algum vídeo ali que nos auxilie, vou colocar. Se for grande, eu coloco só o link daí. Alguém tem alguma... Oi. Eu não vi o que eles colocou no grupo, eu olhei e não vi isso aí. O que tu não viu? Por isso que botou um boneco ali, né? Uma pessoa dizendo, né? Do corpo, né? Eu não vi. Não, peraí, eu não estou entendendo disso aí que tu tá falando. Eu olhei, não vi. Não, eu mandou mensagem. Não, eu coloquei o material ali, tá? Coloquei, eu coloquei uma figura. Uma figura. Mas eu não vi. Tá, mas tá ali, tá ali. Tá? E coloquei um texto ali, transitoriedade da existência física, né? Inclusive, ó. Eu vou dar uma olhada. Tem eu vou ler aqui, ó, antes de terminar, essa parte que tem o homem carnal e o homem moral. Isso aqui é do Livro dos Espíritos. Mas ali no meio tem uma história. Conta-se que no século XIX, um turista americano foi à cidade do Cairo, no Egito. Seu objetivo era visitar um famoso rabino. O turista ficou surpreso ao ver que o rabino morava num quarto simples, cheio de livros. As únicas peças de mobília eram uma mesa e um banco. Onde estão seus móveis? Perguntou o turista. E o rabino, bem depressa, perguntou também. E onde estão os teus? Os meus, disse o turista, mas eu estou aqui de passagem. E aí ele disse assim, o rabino, e eu também. E isto é a nossa vida aqui, gente. Nós estamos aqui de passagem. Então não adianta a gente ter grandes coisas, tá? Porque a gente está sempre de passagem. Achei muito legalzinha essa história e bem simples aqui. Tá ali para a gente ler. Tem mais alguma coisa importante? Eu vou ler alguma coisa aqui no próximo encontro e vou ver. E vocês lancem alguma questão, alguma pergunta ali, coloquem no WhatsApp ali, se tiverem alguma sugestão para fazer, para que a gente desenvolva um determinado tema especificamente, né, vocês podem pedir que a gente desenvolve, tá, pessoal? Posso até fazer uma exposição aqui, uma palestra aqui, se for o caso. A gente tem em todos os sentidos aqui. Mas é que eu quero mais interagir com vocês, o que eu sei que é um pouco difícil, mas aos poucos a gente vai se comunicando melhor, tá? Então eu quero, neste momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, e especialmente aos amigos espirituais que estão conosco, sempre nestes dias em que nos encontramos, nos inspirando e nos auxiliando a compreender a nossa razão de ser e existir neste mundo de provas e expiações. Muito obrigado a todos e que durante esta semana nós possamos lembrar destas coisas, estar melhor intuídos, motivados para a vida, que possamos valorizar cada dia de nossa existência, cada momento de convivência no âmbito do nosso lar, do nosso trabalho, por